Shalom, Deus te abençoe. Glória a Deus, conseguimos estar juntos hoje na leitura de mais um capítulo. Pega sua Bíblia e vamos abrir em 1 Samuel, capítulo 18. Que o Senhor possa abençoar o seu dia, abençoar esse final de semana que se aproxima, trazendo sobre você, sobre sua casa, bênçãos sem medidas e respostas para suas perguntas, sabendo também que em todo tempo Ele está no controle de todas as coisas. Ele é soberano, poderoso, nada foge do seu controle. Vamos orar para darmos início? Pai, louvamos o Teu nome, reconhecemos a Tua grandeza, que Tu és o Deus, único Deus digno de ser honrado, exaltado, adorado, reconhecido em todo canto do mundo como o único Senhor e Salvador. Me prostro diante de Ti com o coração aberto por livre e espontânea vontade e decisão de Te colocar como suficiente na minha vida, como o único Senhor e a qual eu entrego a minha alma, a minha vida, meu espírito, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence a Ti, de Ti vem e para Ti volta. Que o Senhor seja reconhecido em mim e através de mim. Que o Senhor seja o Deus que todos um dia ainda vão se prostrar. Que o Senhor seja aquele que vai na minha frente, que conduz os meus passos, que conduz o meu palavreado, a minha boca, as minhas ações. Que o Senhor seja honrado em todo o tempo. Louvamos o Teu nome, Te dou liberdade para agir e conduzir o meu viver, que a Sua vontade prevaleça sempre, porque é o meu prazer, é o meu desejo honrar o Senhor e fazer aquilo que o Senhor deseja para mim. Eu desejo que o Teu propósito se cumpra na minha vida. Conduza-nos, Pai, nesse momento e fala aos nossos corações. Amém e amém. 1 Samuel capítulo 11 diz assim: Saul e Davi terminaram a sua conversa. Jonatas, filho de Saul, começou a sentir uma profunda amizade por Davi e veio a amá-lo como a si mesmo. Que intenso, hein? E daquele dia em diante, Saul levou Davi para sua casa e não deixou que voltasse para a casa do seu pai. Jonatas e Davi fizeram um juramento de amizade, pois Jonatas tinha grande amor por Davi. Ele tirou a capa que estava usando e a deu a Davi. Deu também a sua túnica militar, a espada, o arco e o cinto. E Davi saiu-se bem em todos os lugares onde Saul o enviou. Então Saul o promoveu a comandante do seu exército. E isso agradou a todo o exército, inclusive aos outros oficiais. E quando os soldados estavam voltando para casa depois de Davi ter matado Golias, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram para encontrar o rei Saul. Elas cantavam canções alegres, dançavam e tocavam pandeiro e lira. Alegravam-se e cantavam assim: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E Saul não gostou disso. Ficou muito zangado e disse: para mim, as mulheres deram 1000, mas para Davi deram 10.000. A única coisa que está faltando agora é ele ser rei. E desse dia em diante, Saul começou a ter ciúme de Davi e a desconfiar dele. No dia seguinte, um espírito mau, mandado por Deus, dominou Saul e ele começou a agir como louco dentro de casa. Davi estava tocando lira, como fazia todos os dias, e Saul estava segurando uma lança. Então Saul pensou assim: vou espetar Davi na parede. E atirou a lança contra ele 2 vezes.
Porém, nas 2 vezes, Davi se desviou. O Senhor estava com Davi e havia abandonado Saul. Nós lemos isso antes, quanto ao Senhor estar com Davi e também quanto ao Senhor ter abandonado Saul. Por isso, Saul tinha medo de Davi. Então Saul o afastou de si, pondo-o como oficial comandante de 1.000 homens. Davi comandava os seus soldados na batalha e tudo o que fazia dava certo, pois o Senhor estava com ele. Tudo que você colocar suas mãos vai dar certo quando o Senhor estiver na sua frente, na sua vida, Deixa Ele conduzir, deixa Ele controlar a tua vida. A vontade dele é perfeita. O que Ele tem para você, com certeza, é melhor do que você pode imaginar. Deixa o Senhor no controle. Entrega a sua vida nas mãos dele. Tenha Ele contigo e tudo vai bem. Continuando, versículo 15, Saul viu o sucesso de Davi e ficou ainda mais com medo dele. Mas em Israel e em Judá, todos amavam Davi, porque ele era um líder corajoso. E então Saul disse a Davi: aqui está Merabe, a minha filha mais velha. Eu a darei em casamento com a condição de que você me sirva como soldado valente e fiel e lute nas batalhas de Deus, o Senhor. Saul pensava que desta maneira os filisteus matariam Davi e assim não teria ele mesmo de fazer isso. Misericórdia. E aí Davi respondeu: quem sou eu e quem é a minha família em Israel para que eu seja genro do rei? Mas quando chegou a época de Merabe ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a um homem chamado Adriel, da cidade de Meolá. Porém, Mical, a outra filha de Saul, apaixonou-se por Davi. E quando Saul soube disso, ficou contente. E aí ele pensou: vou dar Mical em casamento a Davi, e ela servirá como uma armadilha para que ele seja morto pelos filisteus. Então, pela 2ª vez, Saul disse a Davi: você será meu genro. E aí ele mandou que os seus oficiais conversassem em particular com Davi e dissesse a ele: o rei e todos os oficiais gostam de você. Esta é uma boa ocasião para você casar com a filha dele. Então eles falaram com Davi, e aí Davi respondeu: ser genro do rei é uma honra grande demais para uma pessoa pobre e sem valor como eu. E aí os oficiais contaram a Saul o que Davi tinha dito, e ele ordenou que dissesse o seguinte a Davi: tudo o que o rei quer de você em pagamento pela noiva são os prepúcios de 100 filisteus mortos, como vingança contra os inimigos dele. Saul tinha planejado isso porque assim Davi seria morto pelos filisteus. Os oficiais contaram a Davi o que o rei tinha dito e ele ficou entusiasmado com a ideia de ser genro do rei. Antes do dia marcado para o casamento, Davi e os seus soldados foram e mataram 200 filisteus. O rei pediu 100 e Davi matou 200. Cadê? E aí Davi levou ao rei os prepúcios dos filisteus mortos e os contou na presença dele, para que assim se tornasse seu genro. Então Saul deu a sua filha Mical em casamento a Davi. Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi. Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi e que a sua filha Mical o amava. Por isso ficou com mais medo ainda de Davi e pelo resto da sua vida foi seu inimigo. Todas as vezes que os exércitos saíam para lutar,
Todas as vezes que os exércitos filisteus saíam para lutar, Davi conseguia mais vitórias do que todos os outros oficiais de Saul. E assim ficou muito famoso. Senhor, gratidão pela leitura desse capítulo hoje. Como é bom ler a Tua palavra. Sempre aprendemos. E obrigada por isso, Espírito Santo. É o Senhor que abre a nossa mente para absorver tão facilmente a Tua palavra e a aprender cada ensinamento deixado, cada história registrada. Fale conosco, hoje e sempre. Conduza-nos, Deus, nesse aprendizado. Faz em nossas vidas o que o Senhor desejar. Conduza, Senhor, esse canal, esse Instagram, as vidas que nos acompanham desde o início, as que começaram depois, as que estão vendo hoje pela primeira vez. Senhor, o meu desejo é que vidas e mais vidas sejam alcançadas e possam ter a oportunidade de juntos ler a Tua palavra nessa jornada tão gostosa de aprendizado, de intimidade e relacionamento contigo. Sobretudo, sempre faça a Tua vontade. O meu desejo é que o canal cresça, aumente as pessoas alcançadas, mas o Senhor tem planos maiores, então faz o Teu querer, hoje e sempre. Amém e amém. Continuando aqui com a ferramenta que nós temos acesso nesses dias de hoje, nós temos uma compreensão melhor das leituras, né? Então vamos ver o que está passando, nos explicando hoje quanto ao capítulo 18. Diz assim: chegamos ao capítulo 18 de 1 Samuel, e esse capítulo marca uma guinada dramática e dolorosa na história. A glória de uma grande vitória é imediatamente sucedida pela sombra de um dos sentimentos mais corrosivos que existem, a inveja. E nós vamos analisar como o sucesso de Davi acionou os gatilhos mais sombrios no coração de Saul. E aí tem para nós assim: após a vitória sobre Golias, a alma de Jonatas se liga profundamente à de Davi, a ponto de fazerem um pacto de amizade verdadeira, e Jonatas entrega sua própria capa, espada e cinto a Davi. Por outro lado, as mulheres de todas as cidades de Israel saem cantando: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Isso fere profundamente o ego de Saul. E a Bíblia nos diz que Saul ficou muito irado. Olhou com desconfiança para Davi daquele dia em diante e tentou cravá-lo na parede com uma lança 2 vezes. A gente vê que aqui um estudo de caso clínico sobre a fragilidade do ego desestruturado. Saul media o próprio valor pelos aplausos da multidão e pela comparação com outros. Olha que forte isso. Quando o sucesso de Davi diminui o seu, Saul entrou em colapso narcísico. Em contrapartida, Jonatas nos mostra a maturidade de quem não se ameaça pelo brilho do outro. Ele amou a Davi como a si mesmo e abriu mão de privilégios por lealdade. A gente entende que o crescimento autêntico sempre atrai oposição, mas o favor de Deus é o escudo definitivo. Enquanto Saul tramava contra Davi, tomado pela paranoia,
a Bíblia repete uma frase consoladora. Porém, o Senhor era com Davi. E quanto mais Saul tentava neutralizá-lo com armadilhas, como dar a sua filha em casamento como um laço, a gente vê que mais Davi se comportava com prudência, com sabedoria e com êxito em tudo o que fazia. Tremendo, né? A gente vê nisso daí uma cena muito forte. No mesmo capítulo, a gente vê duas reações completamente opostas ao sucesso. Jonatas olha para Davi, reconhece o seu chamado, tira a própria capa, entrega a ele, sela-lhe uma amizade leal e sem inveja. Saul ouve a música das mulheres, comparando os feitos, deixa a inveja tomar conta da sua mente e tenta matar o rapaz que antes ele amava. E o que isso aqui nos ensina para o nosso dia a dia? O grande erro de Saul foi construir sua autoestima na quantidade de aplausos. Saul matou milhares e Davi 10 milhares. Quando o holofote muda de lugar, quem vive de aplauso enlouquece. Não permita que o sucesso ou o reconhecimento dos outros definam quem você é. Jonatas era o príncipe herdeiro e, em tese, Davi era o seu concorrente. Mas Jonatas tinha tanta segurança na sua identidade que conseguiu amar a Davi sem competir com ele. Uma amizade verdadeira não compete, ela soma. Você tem cercado a sua vida de pessoas que celebram o seu crescimento ou de pessoas que sentem inveja das suas conquistas? Davi não revidou os ataques de Saul com violência. A Bíblia diz que ele se portava com muita prudência e sabedoria em todos os seus caminhos, e por isso o povo todo o amava. Quando alguém se levanta contra você, movido por inveja, a sua melhor resposta não vai ser a briga. A sua resposta vai ser continuar fazendo o seu trabalho com toda sabedoria e excelência. E aí vem para nós o protocolo da inteligência emocional e da lealdade. Primeiro, como que você lida quando vê alguém ao seu redor prosperando ou então recebendo um destaque? Seu primeiro impulso é a inspiração, como a de Jonatas? Ou então a autodefesa e a comparação, como Saul? Segundo, identifique se há ambientes ou se há relações onde o seu crescimento tem gerado um atrito desnecessário. Como que você tem exercitado a prudência de Davi, como Davi, né? Para caminhar com sabedoria. Terceiro ponto. Quem são os Jonatas na sua vida? Pessoas leais, que torcem pelo seu propósito e com quem você pode compartilhar suas vitórias e as suas vulnerabilidades sem temer. E a frase para nós desse capítulo é: a inveja é um corrosivo que destrói quem a carrega. Forte, hein? E o favor de Deus é o escudo para quem caminha com prudência. Não gaste a sua energia competindo ou temendo o brilho dos outros. Cultive um coração leal, haja com sabedoria e deixe que o Senhor conduza a sua história. Glória a Deus. Resumo do capítulo 18 para nós tem como palavra-chave contraste. Nesse capítulo aprendemos a lição profunda de que o sucesso expõe o verdadeiro caráter das pessoas. Verdade. Enquanto a insegurança gera a inveja destrutiva de Saul, a maturidade gera a lealdade genuína de Jonatas.
A situação no palácio ficou insustentável. A paranoia de Saul atinge níveis extremos, transformando-se em uma caçada implacável contra a vida de Davi. E aí no capítulo 19 vamos ver a perseguição se tornar aberta. Saul tenta matar Davi várias vezes. E é graças à intervenção corajosa da sua esposa Mical, a filha dele, filha de Saul, e ao amar lealmente e ao amor leal de Jonatas, que Davi consegue escapar para salvar a própria vida, iniciando ali o seu longo período como fugitivo. A filha e o filho de Saul, que amavam Davi, ajudam Davi a fugir. Que coisa, né? Que fim, até agora é um fim, né, de Saul para nós. Não sei como vai terminar essa história, a história dele. Mas começou tão bem, tão bonito a referência como Samuel o via e nos fez enxergar ali. Mas que nível que chegou, né? Amanhã não, porque amanhã é sábado, mas segunda-feira ao vivo, se Deus quiser, em nome de Jesus, às 22 horas, nós vamos fazer a leitura do capítulo 19. Se houver algum imprevisto quanto a alguma situação aqui, eu vou fazer o vídeo novo do capítulo e eu posto às 22 horas para nós no canal, tá bom? Mas se Deus quiser, estaremos juntos. O Senhor vai estar sempre movendo, né? E para encerrarmos esse momento, nós vamos ler uma parte desse livro maravilhoso, Eu Vou Sair Desse Deserto, o capítulo 150. Você pode contar com o quarto homem. Daniel 3, de 24 a 26, foi o texto base para esse estudo. Tem como frase: ele nem sempre evitará a fornalha, mas sempre estará presente, mesmo nos maiores desafios que enfrentamos. Após terem vivido esse livramento, o rei Nabucodonosor reconheceu que havia algo diferente neles, algo que só Deus poderia proporcionar. E muitas vezes é exatamente nas adversidades que podemos demonstrar a nossa fé de maneira mais forte. E então todos verão que existe algo especial em nós, a presença do Senhor, que nunca nos deixa sós. Aleluia! Podemos não saber o que o futuro nos reserva, mas podemos ter plena confiança que naquele que sustenta o futuro. Glória a Jesus! Muitas das vezes o Senhor não vai nos tirar da provação, mas Ele vai estar conosco em todo o tempo durante esta provação. Ele é Deus vivo. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, muito menos para voltar atrás. Ou se arrepender ou voltar atrás, né? É tão bom saber que Ele é fiel, que Ele é real, que Ele é vivo. E o que nos faz servi-lo é pelo que Ele é porque nós desejamos estar nele. Quando o seu relacionamento com Deus excede necessidades, você entende que há tempo, há fora de tempo, em todas as estações, em todas as situações,
você permanece ali. Ele ouve, ele responde, ele faz, mesmo que não seja no seu tempo. Nessa história de Daniel, ele não tirou os 3 homens da fornalha, até chegarem o momento dos 3 serem lançados. Eles ouviram muita coisa. E na natureza humana pode ter batido o coração pode ter ficado acelerado. A sensação de chegou a nossa hora. Independente de como vai terminar essa história, nós não vamos nos prostrar. E eles, algum deles poderiam imaginar, o Senhor não vai deixar a gente cair lá. O Senhor vai tirar a gente de lá. O Senhor vai tirar a gente da fornalha. A gente não vai morrer agora. O Senhor tem muita coisa para fazer na nossa vida. A gente não vai morrer agora. E aí, esperando que nem fosse cair na fornalha, sabe? Eu tô parafraseando, tá, gente? Eu tô imaginando aqui. E aí, quando chegam perto da fornalha, quem joga eles já morre só de se aproximar. E os 3 são jogados dentro da fornalha. Gente, vocês conseguem imaginar? Para quem às vezes algum ali estava imaginando que não fossem jogados, não desconfiavam de Deus, não duvidavam, não voltaram atrás, permaneceram fiel em todo o tempo. Mas lá no fundo poderia imaginar, Deus vai tirar a gente daqui, não vai deixar cair. E caíram. Caíram e imagina eles sentirem tipo assim, o que está acontecendo? Eu não tô me queimando, você tá se queimando, não tá pegando fogo em você, não. O outro que jogou a gente foi fulminado e nós não. E aí Jesus, o Senhor Deus, aparece com eles. E a palavra diz que o rei olhava e via eles andando ali. Eu imagino que era como se fosse uma dança, sabe, de celebração. Eles não ficaram esperados, tipo, tira daqui, tá vendo a gente aqui? Não, era tipo, Deus, nós sabemos que o Senhor é Deus. Nós sabemos em quem nós confiamos, seja exaltado, seja adorado. O Senhor é vivo, o Senhor é poderoso. E Deus lá com eles. O 4º homem lá. E como a frase diz para nós, muitas das vezes não vai te tirar da fornalha, mas vai estar lá. Muitas das vezes não vai acalmar o vento, mas vai estar com você. Se você estiver no barco e o vento forte, ele está lá dentro do barco. Agora imagina você andando na rua e aquele vento forte vindo. O Senhor vai estar ali contigo, Ele te abraça e te protege do vento forte. Se vem uma chuva forte, o Senhor te protege dela. Se o mar está agitado, Ele faz acalmar. Se Ele está lá no meio do mar, Ele te chama para andar por cima da água. Ele tem tudo sob o controle dele. Ele pode fazer todas as coisas porque Ele criou tudo aqui. E isso tudo aqui não é nada diante do que Ele faz e o que Ele pode fazer e o que você consegue imaginar. Ainda é pouco perto do que Ele é capaz. E quantas vezes a gente limita o poder dele conforme a nossa consciência, a nossa concepção. Ele pode muito, 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 muito mais, muito mais. Que o Senhor abençoe sua vida, seu final de semana, sua saúde, sua casa, sua família, os teus.
Que o Senhor entre com providência nas áreas que precisam de uma solução. E enquanto você aguarda a resposta, enquanto você aguarda o mover, siga confiando na dependência, entregando com excelência o que vier em suas mãos. E receba aí a paz que excede todo entendimento, porque mesmo na tribulação você canta louvores. Mesmo na tribulação você se alegra em Deus, porque você sabe em quem você tem crido. Mesmo na provação você tem força, porque é o Senhor que sustenta, é o Senhor que sustenta. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E até a próxima. Beijo. Fica com Deus.